DOC.com. Você bem informado. Olá, muito boa noite. Está no ar o programa DOC.com, informação com imparcialidade. Hoje retomamos nossa série com os prefeituráveis e vamos conversar com o vereador José Carlos Hadi, o Dr. Zeca. Na semana passada, o vereador oficializou a sua saída do PSDB e a sua filiação no recém-criado Partido Social Democrático, o PSD, e anunciou a sua pré-candidatura a prefeito de Ponta Grossa. O médico foi eleito vereador nas duas últimas eleições com a maior votação para a Câmara, com mais de 6 mil votos. Já nos destaques da semana, vamos entrevistar o secretário de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, João Luiz Kovaleski. Ele comenta a aprovação do projeto que cria o Distrito Industrial Norte, onde deve ser instalada a empresa Pacar. Além disso, também vamos falar sobre a cessão da área do 13 BIB para o binário com a Avenida Carlos Cavalcante, em Uvaranas. Não perca também os destaques da agenda cultural da cidade. Em 2 minutos só, a gente volta. DOC.com, você bem informado. Estamos apresentando DOC.com. Voltamos a apresentar DOC.com. Estamos de volta com os destaques da semana. Ontem foi oficializada a cessão da área do 13 BIB para que seja transformada em um binário na região de Uvaranas. O evento aconteceu em Curitiba e uma solenidade que contou com a presença de ministros e de autoridades locais. Vamos ver o trabalho realizado pela equipe do Vila Velha News sobre o assunto e em seguida voltamos com os nossos comentários. Destaques da semana. Uma solenidade com muitos pontagrossenses na sede do IBGE em Curitiba. As ministras Gleice Hoffmann da Casa Civil e Miriam Belchior do Planejamento repassaram para a Universidade Estadual de Ponta Grossa a Fazenda Capão do Cipó, que fica na colônia Maracanã, em Castro, onde funciona a estação experimental da Fundação ABC. A área está avaliada em quase 4 milhões de reais e é altamente produtiva. A Fundação ABC é uma instituição de alta qualidade, né, em termos de uso do solo, né, desenvolvendo pesquisas, produção agrícola e, sem dúvida alguma, essa área ela está em condições perfeitas para o pronto uso. A universidade, assim que receber a documentação, vai ver as condições que a União está repassando essa área e nós, imediatamente, quando de acordo com o processo, tomaremos posse da área e daremos a sequência às atividades na área, tanto na parte da pesquisa como na área da produção agrícola. Nós estamos fazendo todo um trabalho de dar uma destinação social para as áreas da União, seja para a produção habitacional do Minha Casa Minha Vida, seja para universidades, seja para urbanização de áreas, titulação de áreas já ocupadas há muito tempo por famílias pobres em áreas da União. Então essa é uma preocupação geral maior do governo federal e que aqui a Secretaria do Patrimônio da União, aqui no Paraná, conseguiu terminar a preparação dessas 3 áreas que hoje nós assinamos. O momento mais esperado foi quando o prefeito Pedro Vosgrau Filho recebeu a cessão do terreno na área do quartel de Uvaranas para a construção do binário. A Carlos Cavalcante vai ter mão dupla desde o antigo Colégio Rainha da Paz até as proximidades do complexo ambiental. O investimento do município é de 4 milhões de reais, dentro da permuta com o Exército, na construção de casas, muros, guaritas de segurança e também o restante do dinheiro na estruturação do binário. Uma necessidade que nós temos em Ponta Grossa, na realidade, de muitos anos, que nós vamos conseguir hoje dar um prazo definitivo para a realização dessa obra. Com a permissão do Exército Brasileiro, com o apoio da União, para que nós possamos abrir uma avenida dentro do quartel do 13, isso vai facilitar, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento de toda aquela região de Uvaranas. E eu fico muito feliz de poder estar hoje aqui, junto com a ministra do Planejamento, junto com a ministra Gleice, com o ministro Paulo Bernardo, para viabilizarmos início dessas obras o mais rápido possível para a nossa cidade. A cessão da área do Exército aconteceu depois do empenho do município em resolver o problema grave do trânsito na região de Uvaranas. A Carlos Cavalcante, o nosso querido bairro de Uvaranas, já estava entrando para a história do número de acidentes, de desastres, exatamente por causa do fluxo grande e violento desta região, numa região importantíssima para a nossa cidade. E agora
com isso vai resolver esse problema, inclusive dando a expectativa de avanços para a região e de mais progresso para aquela região, aliás, que estava sendo dificultado o progresso, o avanço daquela região por causa dessa dificuldade no tráfego. Para a ministra Gleice, uma satisfação em ajudar Ponta Grossa, que precisa da área que era da União, para desenvolver o projeto do binário. Tanto o empenho do prefeito como do secretário João Barbiero em organizar a documentação, estar lá cotidianamente, cobrando, acompanhando, mostrando a realidade, a necessidade que tinha, levando laudos de acidentes, isso tudo ajudou. E também apresentando as documentações da prefeitura, respondendo ao processo, isso é muito importante. Quando a prefeitura acompanha, a gente tem mais agilidade, não só na liberação de áreas, mas também na questão de obras, de verbas orçamentárias. Como vimos no material produzido pelo Vila Velha News, uma boa notícia para Ponta Grossa, com a assinatura do convênio pela ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, também a ministra Miriam Belchior, do Planejamento, prefeito Pedro Vosgrau Filho, outras autoridades locais, secretário municipal de governo João Barbiero, também presente no evento, que marcou a assinatura do convênio da cessão de uma área do 13º Batalhão de Infantaria Blindada, que vai servir para a construção de uma via que fará binário com a Avenida Carlos Cavalcante. Segundo o prefeito Pedro Vosgrau Filho, com a assinatura deste convênio, em 30 dias a obra já deve ter início. O município terá que dar uma contrapartida, que será a construção de 7 casas de uma vila militar ali no entorno do quartel, e vai construir também a guarita de entrada do quartel. É uma contrapartida para o município poder usar aquela área que pertence ao Exército, pertence ao governo federal. Essas casas vão ser licitadas, uma empresa vai ser paga para fazer, e também a construção da via propriamente dita será feita com o equipamento da prefeitura através da Secretaria de Obras. A previsão é que se inicie em breve e seja concluída essa etapa até o final, até metade de 2012, ou seja, até junho de 2012 para estar concluído essa alternativa, e um binário na região de Uvaranas vai ser estabelecido. Uma região, Ismael, que demanda de uma ação do poder público aí há algum tempo diante do saturamento ali da Avenida Carlos Cavalcante. Você tem a comentar sobre isso? Primeiramente, boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Ufa, né? Em relação a esse assunto, ninguém acreditava. A gente tem que dar o crédito aqui, principalmente para o prefeito Pedro Vosgrau Filho. Quando ele teve essa ideia, né, esse desejo, na verdade não vem dessa gestão, mas de outras gestões também já pensaram, já tiveram essa ideia, mas ele fincou o pé e falou assim, não, vamos fazer. E essa é a solução para Carlos Cavalcante. E eu fiz várias matérias, quando ainda estava trabalhando na Gazeta do Povo, no Jornal da Manhã, várias matérias sobre esse assunto. E as autoridades federais geralmente me diziam o seguinte, não vai dar certo. E mesmo assim o prefeito tentou, batalhou, conseguiu, e realmente é um avanço gigantesco para Ponta Grossa, para aquela região de Uvaranas que simplesmente está estrangulada, não tem opções. Agora, com o binário, a coisa vai melhorar e melhorar bastante. E o detalhe, tem que ser mesmo um binário ali. Tem que ir uma via e outra voltar. Já existe isso na região de Nova Rússia, a gente tem até bastante, não só na avenida principal da Nova Rússia ali, mas temos a João Manuel Santos Ribas também, que dá acesso lá, então é bem tranquilo. Com relação a oficinas, também temos a Avenida Visconde de Mauá, que ela é duplicada, né? Então é mais tranquilo também. Temos que resolver agora a questão, depois de resolver isso aí, temos que resolver a questão do Jardim Carvalho, né? Da saída ali pro setor norte. Monteiro Lobato. Tem o contorno sul, né? Mas enfim, aquela via ali também tem que haver uma resolução do governo municipal. Mas que bom que deu certo a Carlos Cavalcante, porque é terrível ali, né? Pois é, a questão da Carlos Cavalcante ali, ela vai sentido centro-bairro, Ismael. Quando for feita aí a conclusão do binário, essa nova via vai fazer sentido bairro-centro, sentido centro-bairro vai a Carlos Cavalcante.
não é o que agrada alguns comerciantes daquela região ali, né? Como alguns proprietários de estabelecimentos comerciais dessa região não gostariam dessa mão única, até defenderiam aí a questão da Rota da Saúde, que seria uma alternativa ali por Olarias, para não precisar fazer mão única na Carlos Cavalcante. Mas, pelo projeto, pelo que se concretizou, vai ser mão única. Ali na altura do Big, até o antigo convento, né, Rainha da Paz, lá em Uvaranas, vai ser mão única sentido centro-bairro. Sentido bairro-centro, essa nova via que vai ser construída, vai vir e vai encaixar ali com a Dom Geraldo Pelando e vem até o centro da cidade. Uma alternativa, esperamos que resolva, pelo menos aí, boa parte dessa região. E uma região que tem tudo para se desenvolver, Ismael. A Nova Rússia tem um polo bastante desenvolvido, oficinas também, e a tendência é que ali, Uvaranas, com o campus da Universidade Estadual de Ponta Grossa, SESCAGE, mais hospital regional, mais ali outras indústrias também que devem se instalar ali na região, é uma necessidade que não dava mesmo para esperar mais para essa solução. Bem, além disso, no mesmo evento, em Curitiba, que foi assinado o convênio com a Prefeitura e o Governo Federal para a sessão do 13BIB, também foi assinado um convênio entre o Governo Federal para a cessão de uma fazenda, Ismael, no município de Castro. Essa fazenda foi passada por 20 anos aí, renováveis também por mais iguais períodos, à Universidade Estadual de Ponta Grossa. O reitor, João Carlos Gomes, esteve também na solenidade em Curitiba e destacou esse incremento aí para a universidade, que vai formar lá uma segunda fazenda-escola, né, produzindo, inclusive tendo renda dessa área e servindo de local ali para pesquisa, para ensino e para extensão também, principalmente nos cursos aí de zootecnia e agronomia, Ismael. O curso de zootecnia eu não estou bem certo, não tenho essa informação, sei lá, correta ou não, mas ainda estava funcionando em Castro até o ano passado, se não me engano, quem sabe ainda esteja lá, não tenho certeza. Enfim, já tem uma expertise, vamos dizer, já tem um know-how lá, e a universidade já estava presente em Castro. É importantíssimo que a UEPG também ela se distribua na região dos Campos Gerais, ela não fique detida simplesmente em Ponta Grossa. E essa notícia vem justamente nesse sentido, de regionalizar mesmo a Universidade Estadual. Está sendo construído um bloco para a zootecnia aqui no campus de Uvaranas, mas daí a parte prática vai ser nessa fazenda e a UEPG acaba ficando ainda em Castro, né? Esse foi o grande destaque dessa semana e também temos a questão do sistema viário na região do Shopping Paládio, ali do Paraguaizinho. Uma ação da Autarquia Municipal de Trânsito de querer tirar aquele semáforo de pedestre que tem na entrada ali do Centro de Comércio Popular do Paraguaizinho, gerou a insatisfação dos comerciantes do local, procuraram o presidente da CPI do Trânsito, o vereador Jorge Luiz Oliveira, e conseguiram fazer com que o acesso não fosse fechado. Mas numa conversa para uma matéria pelo Jornal da Manhã com o Edmir de Paula, presidente da autarquia, falou que vai ser, não tem como deixar aquele semáforo ali, principalmente depois que inaugurar a ampliação do Shopping Paládio e inaugurar a van, que também vai ser instalada naquela região. Ou seja, são 3 semáforos num espaço de menos de 100 metros. Vai estrangular o trânsito e não vai ter como. Vai ter que ser tomada uma medida. Outra medida, Ismael, a questão do fechamento do retorno retorno à esquerda, em frente ao Paládio, e também a tirada do estacionamento das ruas ali da Hermelino de Leão e também da Conselheiro Barradas, também tudo para facilitar o fluxo de trânsito por essas vias. Bom, esses foram os destaques desse bloco e no próximo continuamos com os destaques da semana, mas falando sobre a criação do Distrito Industrial Norte e sobre a vinda da Pácara e da Ambev. Para isso, vamos conversar com o secretário de Indústria e Comércio, João Kovaleski. É um instante só, doc.com, você bem informado. Estamos apresentando doc.com.
Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com os destaques da semana. Está com a gente hoje o secretário de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, João Luiz Kovaleski. Boa noite, secretário. Boa noite. Bom, o secretário está aqui hoje com a gente para falar sobre a questão de industrialização e de espaço para acomodar essas novas indústrias que estão vindo se instalar aqui na cidade. Nesta semana, foi aprovado na Câmara Municipal o projeto que transforma uma grande área na região norte de Ponta Grossa, onde vai abrigar a construtora, né, montadora de caminhões norte-americana, a Paccar. E também vai sobrar um terreno para sobrar mais área para acomodar novas empresas aí de médio porte. É isso mesmo, secretário? É isso mesmo, né? Junto com a montadora podem vir, e a gente está torcendo que venha, está trabalhando para isso, que venham alguns fornecedores, né? A gente sabe que nem todos. Locomotor é fundido na Tupi de Joinville, a fundição Tupi não vai vir para Ponta Grossa, pelo porte dela, né? As carrocerias são feitas no Rio Grande do Sul também, né? Marco Polo é uma potência, também não vai vir para Ponta Grossa, mas vários outros fornecedores podem vir para Ponta Grossa, sim, porque estão muito distantes, porque é um cliente importante, porque é um cliente que vai brigar por 20% do mercado em 10 anos, então toda essa expectativa aumenta bastante. E o setor automotivo tem que hoje sair da capital, tem que hoje sair da região metropolitana, que está com um problema ecológico muito grande, e isso, né, começa a despertar o interesse de vir para o interior. No interior, que eu digo, é também não muito distante do porto, então o limite do setor industrial, dos projetos que a gente tem ser envolvido é 200 quilômetros, e Ponta Grossa está bem servida dessa maneira. Pois é, a notícia boa, além da vinda da Paccar para Ponta Grossa, né, gerando aí, logicamente, emprego, renda, mas também a questão de um novo espaço para acomodar essas indústrias, porque a gente sabe que o Distrito Industrial, né, secretário, a Ciro Martins, ele está saturado. Está saturado. E então existe essa possibilidade, já está se concretizando, de lá na região norte formar-se um outro conglomerado de indústrias. 3 anos atrás, quando eu assumi a secretaria, já não tinha mais lugar no Ciro Martins. E o desafio era procurar empresas de grande porte para que a gente pudesse atraí-las, mesmo que elas tivessem que comprar os terrenos. E a primeira dessas grandes que a gente está aguardando aí uma definição é a Ambev. A Ambev, no seu conselho de administração, já determinou que a área deve ser comprada, porque ela avalia que isso, né, a torna independente de qualquer prefeito de plantão, secretário de plantão, vamos falar da minha pasta. Sim. E se a política mudar, aquilo é dela e é patrimônio, e isso, né, a Constituição garante que ela possa fazer o que ela quiser comercialmente. Então eu acho que existem empresas que têm essa vocação. Quando a gente começou a conversar com a montadora, tinha outras cidades que davam o terreno. Mas o valor, a localização e todo o resto, e culminou, né, sobretudo com uma coisa que me dá muito orgulho, que é a valorização da mão de obra, que é eles terem falado no site americano deles, né, pelo presidente, né, na análise que fizeram do Brasil, nós termos a melhor qualificação de mão de obra que eles encontraram no país. Então isso está repercutindo no meio, vai ter agora uma feira, a Fenatran em São Paulo, né, e essa feira do transporte pesado, dos caminhões, vai estar lá a Paccar, vai estar lá a DAF, né, que é a marca que hoje vem para o Brasil, a marca que vem para o Brasil é a DAF, e ela é holandesa, né? A DAF é uma empresa que tem 86 anos já na Holanda, só há 15 anos foi comprada pela americana Paccar, e eles preferiram que viesse essa empresa holandesa para o Brasil. Coincidência ou não, é em direção a Carambeí, coincidência ou não, está do outro lado do que a Frisia, né, que Sim. é dos descendentes de holandeses, coincidência ou não, são coisas que têm se reunido a favor de Ponta Grossa.
E nós podíamos ter tido uma outra opção, né, há 3 anos atrás, investido menos em educação, menos em saúde, menos em qualidade de vida na nossa cidade, ter comprado terra para fazer a doação. Nós tivemos um desafio muito grande, poderíamos, né, não ter dado certo. Ter dado uma outra política. Ter dado certo. O Distrito Industrial Norte não custou nenhum centavo para a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, bem pelo contrário. Quando você transforma de rural em urbano industrial, você aplica impostos municipais, ou seja, o IPTU. Ao invés do INCRA, que é um imposto muito menor para ajudar a agricultura. Então, né, nós, além de não gastarmos nada, nós mostramos uma outra possibilidade. E valorizamos os potenciais para compensar a não doação da área. Eu acho que esse é um fator primordial, né? A Copel se modernizou durante um governo que fez pouco investimento, o anterior, e ela se modernizou muito em Ponta Grossa por ser um entroncamento. E isso foi um fator decisivo para várias empresas, a Kroll, né, a fábrica de latinhas, escolheu Ponta Grossa pela energia elétrica de boa qualidade que nós temos. Então, para deixar claro para a gente, os terrenos onde vão se instalar a Parker, onde pretende se instalar a Ambev também, não foram doados pelo município? Particular. É um acordo entre particulares, foi comprado de particulares. O único compromisso da prefeitura é conversar, isso foi conversado com os vereadores, que se eles comprassem o terreno rural, nós transformaríamos, né, porque está dentro do plano diretor da cidade, e transformaríamos ele em zoneamento industrial. Como os terrenos são bem maior do que a parte comprada pela DAF, pela PACA, vão sobrar ainda 800 mil metros quadrados em volta da empresa, que já são agora, né, terrenos industriais e serão comercializados com essa maneira. Secretário, o senhor até comentou na resposta anterior a respeito da qualificação profissional. A gente sabe que o senhor tem um trabalho aí junto ao TFPR, né? Você é professor lá, e também cultiva o que a gente ainda não viu assim mais expressivamente, mas tem trabalhado em cima de um projeto chamado Centro Tecnológico, é isso, né? Isso. Como que isso pode assim, se tornar realmente uma realidade para Ponta Grossa, agora que, enfim, tem mais um ano ainda de gestão do prefeito Pedro Vosgrau, o senhor provavelmente vai estar à frente dessa pasta, mas até o final da gestão e tal, e como que isso é possível ainda nessa gestão do prefeito Vosgrau avançar no sentido do centro tecnológico? Eu acho que sim. O parque tecnológico, né, nós até batizamos de uma forma bem inteligente, bem trabalhada. Quando eu digo inteligente, não é a pessoa que está aqui que está se valorizando sobre isso. Foram 20, 30 instituições que passaram 3, 4 anos. Enquanto eu estive numa reitoria em Curitiba, foi o meu ex-orientando de mestrado, o professor Sérgio Scorsin, que esteve à frente desse projeto, e a gente estava muito em sintonia, nós trocávamos e-mail constantemente, e ele continuou com essa ideia. E por que o parque, e nós chamamos de parque ecotecnológico? Porque ele é todo circundado de rio e já precisa de uma conservação de 30 metros do rio. Então, essa parte será ecológica, mas isso dá 150 mil metros quadrados de área. Portanto, nós poderíamos ter um parque Barigui linear aqui em Ponta Grossa, um caminho de 3 quilômetros para ir, 3 para voltar. Eu acho que a gente poderia muito investir nisso. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, ela teria, né, condições de trabalhar ecologicamente essa parte. Outra parte, a parte tecnológica, que daí fica a cargo da Secretaria de Indústria e Comércio, a capacidade que a gente tem lá é de mais ou menos 200 terrenos, é uma parte grande, 350 mil metros quadrados, né? Mas, infelizmente, quando nós tivemos 4 milhões do falecido deputado Afonso Camargo para implementar isso em 2010, se o governo Lula tivesse realmente cumprido com a palavra dele, que dinheiro de emenda para a área de desenvolvimento sairia, falasse tanto do PAC, né? E esses 4 milhões não veio. A Gleice trabalhou bastante por esse dinheiro, mas também não conseguiu liberar. Moral da história, agora em julho essa verba de 4 milhões foi perdida. Temos promessa para o ano que vem, mas como se diz, né, o ano que vem se aproxima. Qual foi a decisão agora do prefeito? Primeiro porque a gente teve alguns compromissos com a Universidade Tecnológica, que está dentro do parque, né? Nós podemos dizer que o nosso parque é um parque ecotecnológico,
envolvendo muito a ecologia. Ele é um parque que tem uma universidade tecnológica dentro, porque o Parque Ecotecnológico é uma lei de zoneamento. Então, essa lei de zoneamento tem 750 mil metros quadrados, dos quais 150 mil é uma universidade tecnológica. Isso vai ser um fator de marketing para atrair empresas da área tecnológica que é único, né? Foi copiado, montado de outros lugares desse país, como São Carlos e Campinas, né? Porque tem características próximas a Ponta Grossa. Eu sei que nós não podemos comparar Ponta Grossa a Campinas, mas Campinas tem a Unicamp dentro do parque tecnológico deles. Podemos se espelhar. Nós não podemos, exatamente, podemos nos espelhar. Nós não podemos nos comparar a São Carlos, mas São Carlos tem a característica de ter uma universidade estadual e uma universidade federal. E isso nós temos também. Então, quando nós pensamos nessas duas cidades, nós, quando eu falo, são mais de 20 instituições, inclusive grandes empresas de Ponta Grossa que apostam nisso, isso está caminhando. Nós vamos agora, se Deus quiser, pelo menos colocar de 5 a 10 empresas para dar o start e fixar a ideia do parque. A legislação está pronta. Ou seja, um projeto bom aí para a cidade, secretário. E outra coisa que eu gostaria que o senhor comentasse também, para encerrar aí a nossa entrevista, a questão da Ambev, né? Aí um investimento que é muito esperado aqui em Ponta Grossa, pelo volume e pelo todo o benefício que vai trazer, né? E se puder comentar também, se existe alguma outra empresa aí negociando com Ponta Grossa nesse momento. Existem empresas, mas a gente, né, essa fase de sigilo é muito importante, porque se o nome for vinculado, os nossos potenciais são conhecidos. As empresas concorrentes vão disputar sabendo o nosso potencial. Então, se nós divulgarmos para ganhar mídia ou coisa parecida, nós perdemos na disputa. Então, a gente guarda muito sigilo. Ela já declarou, né? Se for o estado do Paraná, será Ponta Grossa, eles têm que resolver alguns problemas ainda com o governo do estado, por isso que a gente está aguardando. Mas veja, eu acho uma coisa muito boa, né? 2011 vai ser o ano, eu estava brincando hoje com o prefeito, com o Atacadão, com a Havan, com as 40 novas lojas do Paládio, vai ser o Natal do emprego em Ponta Grossa. Nos próximos 60 dias, começando de hoje, porque eu estive na inauguração hoje pela manhã, e já tinham lá 300, né, novos empregos, dos quais 70 primeiros empregos. Então vai ser o Natal do emprego. 2011 será o Natal do emprego em Ponta Grossa. E já é reflexo do emprego indireto dessas empresas, da Ambev, da Packer, da Kroll, dessas empresas que estão trazendo para cá coisas em um volume, né, de dinheiro que vai circular nessa cidade. Então nós estamos experimentando um progresso, né, que teve Curitiba 20 anos atrás, que foi o boom de Curitiba, hoje está a bola da vez a Ponta Grossa. Então eu acredito que os empregos indiretos estão chegando, empresas como a Atacadão, como a Havan, elas não iriam investir na cidade, os proprietários do Paládio, que todo mundo sabe que são de fora, né? Não ia investir dessa maneira na cidade se o estudo não fosse muito bem sério, muito bem baseado, conversado conosco e, sobretudo, com o prefeito Pedro Vosgrau, que mostrou todas as expectativas que existem em Ponta Grossa, que só metade delas se concretizando para o ano que vem, nós teremos, né, um ano ainda mais feliz. Eu acho importante, vimos no dia 15 que a capital dos caminhoneiros ganhou uma fábrica de caminhão. Se Deus quiser, para o Natal, nós vamos trazer a original de volta. Então, né, seria perfeito para o ano 2011. É verdade, aí reflexo dessa expansão econômica aí que a cidade está vivendo. Eu gostaria de agradecer, secretário, a sua presença aqui no programa Doc.com. Muito obrigado. Ok, depois dessa entrevista, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos conversar com o vereador José Carlos Hadi, o Dr. Zeca, em mais uma série e mais uma entrevista da nossa série com prefeituráveis. Em 2 minutos, não perca, Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Retomamos hoje a nossa série com prefeituráveis. Entrevistamos o vereador José Carlos Hadi, o Dr. Zeca. Boa noite, vereador. Boa noite, Eduardo. Pois então, vereador, nesse último momento de troca partidária, de definições aí para as eleições,
O vereador aproveitou esse convite do novo partido, o Partido Social Democrático, o PSD, e acabou deixando o PSDB para ingressar nessa nova sigla na condição de pré-candidato a prefeito. O que levou o senhor a fazer essa troca e essa decisão de uma pré-candidatura? Bom, na verdade é uma conversa que a gente já vinha tendo com o Júlio Killer, né, que foi um dos fundadores aí do partido, junto com o Ciarra também, que é o presidente estadual do PSD, na tentativa de nós tentarmos formar um novo bloco político na cidade de Ponta Grossa. Porque eu acho que hoje em dia nós estamos com poucas opções na cidade e eu achei, depois de todas as conversas, que seria muito plausível botar o nosso nome à disposição do partido como pré-candidato a prefeito de Ponta Grossa. Sim, o senhor na vida pública, né, atuando como médico do sistema público de saúde aqui no município, e nas duas últimas eleições, a vereadora, a Câmara Municipal, fez a maior votação, né, nas duas vezes, superando os 6.000 votos. Né? Essa densidade eleitoral, né, pode ajudar aí numa candidatura sua a prefeito de Ponta Grossa? Eu acho que sim, porque a população aí, ao longo desses 18 anos que a gente está aqui em Ponta Grossa, fazendo um trabalho junto com a população, rente à população, vendo as dificuldades, não só na saúde pública, mas com relação aos outros problemas que as pessoas têm uma ansiedade, não têm uma solução adequada, a gente acha que é possível que a população acorde para um nome novo, né? E temos a intenção de que, se sairmos a candidato, poderemos até ter isso nessa eleição. E na questão, voltando a falar do PSD, novo partido, porque no PSDB poderia ser que o senhor não tivesse espaço para uma candidatura a prefeito, né? Nós temos aí o prefeito Pedro Vosgrau Filho, que está no segundo mandato, e possivelmente vai passar por ele a escolha de um candidato do PSDB, né? Ou uma composição, se for o caso, com a indicação de um vice. No PSD, existe já essa possibilidade maior de uma candidatura, Zeca? Com certeza. Nós temos a possibilidade de ter uma candidatura, é bem viável, né? Inclusive, nós estamos estudando isso, já temos até o nome do vice, né? Se mais para frente, no decorrer da conversa, a gente pode até anunciar o nome do nosso vice aí, e estamos caminhando para isso. Doutor Zeca, como o senhor falou, a questão de um novo nome para ser apreciado é majoritária, né? Para indicação a prefeito. A gente já comentou hoje no programa a respeito da pesquisa que o Jornal da Manhã publicou na semana no último domingo, né? E, enfim, o que me entregou nessa pesquisa foi que 16% das pessoas que foram entrevistadas não votariam em nenhum dos nomes que foram apresentados. O senhor acredita que esse detalhe pode ser importante na confecção, vamos dizer assim, na emolduração de uma nova chapa, um novo partido, diferente do que já se apresenta aí, né? Vamos dizer, quase uma polarização ainda, pelo menos 3 candidatos fortes, né? Que são os deputados estaduais. Eu acredito que sim. Agora, com essa nossa entrada, a gente espera que o nosso nome comece a aparecer nas pesquisas. Eu acho que vai mudar um pouco o cenário político da cidade. Agora, acredito que em todas essas outras pesquisas o meu nome nunca foi apreciado, né? Acho que nem foi colocado nas pesquisas, porque nunca tinha anunciado nada quanto a isso. Acredito que agora deve haver uma mudança. Doutor Zeca, e tendo em vista que a eleição do ano que vem, né, provavelmente vai ser uma das mais disputadas aí dos últimos anos. A gente imagina, né, a gente vê hoje no cenário, que pelo menos 5 ou 6 candidatos muito fortes, que já têm uma tradição política de candidaturas aí a prefeito, a deputado e tal, possam disputar. Como é para o senhor encarar uma primeira vez, né, uma candidatura a prefeito, se isso realmente vier a acontecer, né, doutor Zeca, com pesos pesados da política pontagrossense? Nós vamos encarar da mesma forma que encaramos as eleições para vereadores. Na primeira eleição, ninguém conhecia meu nome, né, e a gente fez uma votação expressiva aí, porque a população sabe o trabalho que a gente faz com eles. Eu acho que hoje em dia a gente tem que se voltar muito ao nosso povo, à nossa população, que é uma população carente, a gente tem uma sensibilidade muito grande com esse povo aí. Então eu acho que não me assusta em nada esses grandes nomes que a gente tem aqui. Eu acredito até que já estejam até desgastados
Então, eu acho que seria até uma opção nova para a população. Agora, você citou, Zeca, a questão de possível nome para vice-candidato em uma chapa que possa ser encabeçado por você na eleição. O que seria esse nome? Hoje em dia, esse nome seria o Celso Santana, que é o nosso secretário de obras, né? Também diretor da CPS. É um nome bom, uma pessoa que está trabalhando pela cidade. Hoje em dia já tem uma figura já consolidada até na política de Ponta Grossa. Então, ele é a pessoa que vai nos acompanhar também. Nossa, essa informação passada pelos nossos telespectadores de primeira mão, porque... Você é o primeiro que está sabendo mesmo. Pois é, uma boa composição aí para a majoritária, né? Então, é por isso que eu já quis até anunciar, porque eu conversei com o Celso Santana esse fim de semana aí, a gente já está num acordo nesse sentido também. E o Celso parece que se filiou ao PTB, né? Exatamente, ele também se filiou, ele era do PSDB também, seu colega de partido no PSDB, e agora também deixou para se filiar ao PTB, também de repente para ter um pouco mais de espaço e um pouco mais de autonomia, né, para uma candidatura, porque, como eu falei, as coisas no PSDB tendem a ser centralizadas no prefeito Vosgrau, né? Então, aí saindo, de repente, as outras lideranças podem ganhar mais espaço, Zeca. Então, eu acredito que a saída do Celso Santana também foi nesses moldes também para abrir um espaço para ele também na área política, né? O Celso é um amigo nosso de primeira mão aí, estamos já há muito tempo já conversando sobre esses assuntos também, até antes das definições para a saída dos partidos, mas com relação à saída do Celso, acredito também por motivo da falta do espaço no PSDB. Sim, também aí vai se consolidando algumas projeções para 2012. Essa de uma possível coligação, Zeca, candidato a prefeito pelo PSD, e com o vice do PTB e o secretário de Obras e Serviços Públicos, Celso Santana. Bom, vereador, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Doc.com na entrevista com o Dr. Zeca. Doc.com, jornalismo de alto nível. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com o Dr. Zeca, na entrevista com o Prefeituráveis aqui do programa Doc.com. Bom, vereador, no bloco anterior falávamos das questões partidárias que envolvem a sua pré-candidatura. O senhor fez a revelação aqui para a gente de que o secretário Celso Santana aí pode vir a ser um vice numa chapa encabeçada pelo senhor. Mas a gente sabe também que uma candidatura à prefeitura passa por um plano de governo. Né, uma série de ações aí voltadas para os problemas, as demandas da cidade. O senhor trabalha na área de saúde, conhece muito bem a realidade dessa área, que uma das principais cobranças da população é nessa área. O senhor trabalha no pronto-socorro municipal, no Hospital São Camilo, está também aí no seu segundo mandato na Câmara Municipal. Como o senhor pensa, né, com toda essa sua experiência, fazer esse plano de governo para apresentar a população na eleição? Nós agora estamos, na verdade, elaborando um plano junto com alguns companheiros nossos aí para fazer uma reestruturação. É uma coisa que a gente não gostaria de comentar agora, que acho que é muito cedo, né? Então, estamos fazendo, na verdade, um levantamento sobre todas as questões que, principalmente na saúde, eu tenho bastante interesse, bastante conhecimento, e as outras questões também, não só com a educação, com a parte de obras, todas, e a gente está fazendo um levantamento. Isso nós vamos deixar para uma outra oportunidade, quando estivermos com uma maior clareza da situação, para explicar com vocês aqui. E nessa experiência sua dentro da saúde pública de Ponta Grossa, qual é o grande problema da saúde pública de Ponta Grossa? Né? Porque na última pesquisa aí divulgada pelo IPES, cerca de quase 80% da população citou a saúde como principal demanda, principal problema da cidade. Como resolver? Eu acho que hoje em dia está havendo uma má gestão da saúde pública de Ponta Grossa, principalmente com essas terceirizações que realmente a gente já viu que não funciona. Hoje em dia você vê o caos que se instalou no pronto-socorro, a demanda grande que a gente tem lá, tudo se afunilando dentro do pronto-socorro. É impossível você trabalhar com um médico, com 2 médicos dentro do pronto-socorro, tendo uma demanda do que hoje vem tendo no pronto-socorro municipal. A gente vê os atendimentos nos CAS que estão começando a ter uma melhora,
A gente vê que alguns casos já estão com uma autonomia melhor, já estão podendo encaminhar pacientes, não tem mais aquela necessidade de tudo se derivar ao pronto-socorro ou se remandar ao postinho de saúde. Acho que é aí por aí que já começa uma reestruturação. Mas eu acredito que, findando as terceirizações, deve-se melhorar bastante a questão de saúde pública de Ponta Grossa. Até seria interessante, acredito, não se pensar mais em terceirizações, e sim em concursos para médicos dentro do pronto-socorro, médicos dentro dos CAS mesmo. Então, a partir do momento que você tenha a certeza que você tem um médico, que ele é responsável, você vai ter uma melhoria no serviço público. Hoje, o que acontece? O maior problema que eu acredito, os médicos que estão hoje contratados pelas terceirizadas, são médicos que não são de Ponta Grossa, não têm compromisso com a população de Ponta Grossa, não têm compromisso com os locais onde eles trabalham. Ou seja, eles vêm apenas fazer seu plantão e voltam para sua terra natal, ali ele ganhou seu dinheirinho ali e acabou o problema dele. Aquele doente que ficou lá parado no pronto-socorro aguardando uma vaga, não é problema dele mais, é problema do seguinte que chegou. Então, o problema maior é a falta de comprometimento desses profissionais que, na verdade, não são daqui de Ponta Grossa. E falando especificamente nos médicos do pronto-socorro, a gente sabe que vai começar a vigorar aí um convênio com o IPG, com a Fundação de Apoio à Universidade Estadual de Ponta Grossa, na contratação de médicos. Isso pode ajudar a melhorar esse quadro ou não? Olha, eu conversei com o reitor esses dias aí. Eu acho que se ele botar critérios para a contratação dos médicos, eu acredito que a gente vai ter uma melhoria. Existem critérios e existe uma cobrança também. Você tem que ter médicos qualificados e uma pessoa que cobre o atendimento dessas pessoas lá dentro do pronto-socorro. Porque senão fica muito fácil, você contrata 10 médicos e um fica trabalhando e os outros ficam passeando. É uma coisa que a gente vê ocorrer muito, um médico ali se sacrificando e os outros você procura e não se acha. Tem que haver uma cobrança quanto a esse atendimento, ficar uma pessoa responsável para ficar dando a qualidade no atendimento. Doutor Zeca, nesse ponto a gente queria que o senhor também comentasse em relação aos problemas que os médicos têm em relação ao serviço público. Como o senhor acabou de apontar em algum momento aí, falando sobre que alguns ficam praticamente sem trabalhar, né? E outros são sobrecarregados. Como fazer para que os médicos que são do serviço público também tenham condições mínimas de atuação para fazer um atendimento de qualidade para a população? Bom, isso aí parte já desde a saúde básica. Acredito que o dia que nós conseguirmos ter uma resolutividade nos postos de saúde, nos PSFs, a demanda vai ser melhorada e aí o médico vai ter uma condição melhor de fazer um atendimento que seja mais satisfatório à nossa população. Enquanto não houver um atendimento básico de qualidade, onde aquele paciente que é o hipertenso, que é o diabético, não tem um acompanhamento dentro da sua área, da sua região, ele vai continuar indo descompensado ao pronto-socorro, que é o único local que se afunila o atendimento desses pacientes. Então temos que ter como prioridade o atendimento básico da saúde. E eu acredito que isso aí o secretário Edson Alves está vendo. Ele é uma pessoa que é conhecedor dessa área com bastante firmeza, sabe? Então, acho que no decorrer desse próximo ano ele deve resolver essa parte. Doutor Zeca, o senhor falou do PSF na sua resposta anterior. Seria possível ou desejável ou seria adequado que Ponta Grossa tivesse mais equipes do programa Estratégia Saúde da Família? Ou as equipes que estão aí são suficientes para a demanda específica que o programa tem? A possibilidade de ampliar esse número de médicos no PSF, esse tipo de atendimento, que é um atendimento mais chegado à população, né? Eu acho que é o seguinte, hoje em dia o prefeito está mandando até um projeto para a Câmara lá, tentando melhorar o atendimento, melhorando até a questão salarial desses médicos do PSF, dos postos de saúde, com relação ao atendimento. Com o advento desse projeto aí do prefeito, a gente conseguindo aprovar isso aí, eu acredito que vai dar uma melhora para o atendimento e na qualidade do atendimento. E seria possível ter mais equipes ou essas equipes que existem hoje são suficientes? Eu acho que se essas equipes estiverem motivadas, estiverem com uma boa vontade para o atendimento, são suficientes. Tá ok, eu gostaria de agradecer então a sua presença aqui no programa Doc.com e vamos acompanhando o desenrolar aí
dessa possível chapa PSD-PTB aí para 2012. Muito obrigado. É isso aí. Agora você fica com os destaques da agenda cultural da cidade com o jornalista Ismael de Freitas. Agenda Cultural. A editora Toda Palavra, de Ponta Grossa, tem programado o lançamento de 2 novos livros nos próximos dias. O primeiro se chama Meio Ambiente, Crise e Cidadania, uma coletânea de artigos organizados pelos professores Edna Chimansky e Marcelo Engel Bronowski, da UEPG. O lançamento acontece no próximo dia 18, terça-feira, na Pró-Reitoria de Assuntos Culturais da UEPG, na Praça Marechal Floriano Peixoto, ao lado da Catedral. O evento começa às 8 da noite. A outra obra é Espaço, Gênero e Masculinidade Plurais. Trata-se de mais uma produção coletiva do Grupo de Estudos Territoriais, dirigido pela professora Joseli Maria da Silva, da UEPG. O livro foi apresentado em um encontro nacional de pesquisa em Goiânia, no último dia 12, e vai ser lançado também no Seminário Latino-Americano de Geografia e Gênero, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, no próximo dia 11 de novembro. Mais informações sobre essas obras podem ser conseguidas através dos telefones 3226-2569 e 8884-24-3225, com os editores da Toda Palavra. Começou hoje e vai até domingo o 2º Festival Estudantil de Artes de Ponta Grossa, na modalidade música. O evento acontece sempre a partir das 6 da tarde, nesse final de semana, no auditório A do Cine Teatro Ópera. A entrada é franca. Também no Ópera, amanhã acontece mais um show stand-up comedy com o grupo Comédia S.A. O evento será no auditório B, a partir das 9 da noite. A classificação indicativa é de 12 anos. Um bom final de semana para você. Agenda Cultural. Depois de conferirmos as atrações culturais da cidade, encerramos o programa Doc.com de hoje. Para quem quiser rever o nosso programa, o Doc.com está disponível no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br e também no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br. Confira também o nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa Doc.com. Envie também suas críticas e sugestões. Basta escrever para o e-mail programadoccom@gmail.com. É isso aí, um bom final de semana para você e até sexta que vem, quando temos um encontro marcado com a informação. Doc.com, você bem informado. Doc.com, você bem informado.